sobre o Espírito. Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 2, o verso 7 de Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7, nós vemos aí a formação do homem, e então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então tem aí um empréstimo, vamos dizer assim, do sopro de Deus. Esse sopro gera vida em nós, esse sopro dá o, nos faz ser o que somos hoje, esse sopro da vida. Não tem como ser feito, apenas a palavra do Senhor pode trazer isso, né? Esse empréstimo do fôlego, e o homem passa a respirar, passa a ter vida, passa a ser uma alma vivente. Em Jó 33, vamos lá para Jó capítulo 33, verso 4. Jó capítulo 33, o verso 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O Espírito de Deus me fez, e o sopro, o Todo-Poderoso me dá vida. Então, não tem o que discutir. Os amigos de Jó estavam falando com ele a respeito sobre a vida, e aí chega esse aí, o capítulo 33, é um discurso de Eliú, um dos amigos de Jó. E aí ele fala lá, olha, só Deus pode dar vida, só Deus pode gerar uma vida. E esse espírito é igual o grilo falante do Pinóquio, lógico que infinitamente melhor, né? Em Jó 32, um capítulo para trás, vira aí a sua Bíblia, Jó capítulo 32, o verso 8, ele vai trazer essa questão da consciência. Nada mais é do que o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas. Uma coisa que a gente tem que entender é que, imagine que nesse momento do Velho Testamento, o Espírito Santo não foi entregue, mas o sopro da vida já tem o Espírito de Deus sobre as almas. E era ele quem conduzia as pessoas a andarem no caminho reto. O capítulo 32 de Jó, o verso 8, ele diz assim, ó, na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Independente da idade, é esse sopro de Deus que nos torna uma pessoa inteligente, ponderada, mediadora, e assim por diante. Por que é importante isso? Porque hoje nós temos o Espírito Santo atuando de uma maneira mais contundente em nossas vidas. Lembrando que as pessoas que vão ficar durante a tribulação, o Espírito Santo vai embora, mas as pessoas continuam tendo esse mesmo Espírito. Imagine se hoje você e eu possamos achar difícil andar nos caminhos do Senhor com o Espírito Santo. Imagine esse povo antes de nós, que não tinha o Espírito Santo atuando como atua hoje em nossas vidas. Gálatas capítulo 5, vamos para Gálatas 5, o verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Gálatas 5, capítulo 16 e 17. É um texto já conhecido, um pouquinho antes do fruto do Espírito. O verso 17, ele diz assim, ó, porque a carne milita contra o Espírito. Então, meu desejo carnal vai lutar contra o desejo de Deus sobre a nossa vida. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E porque a gente sabe que a lei, ela só vem mostrar onde está errado, não ajuda muito. E o preço desse erro. A lei ela é muito prática. Você está errado e você deve pagar o preço. A graça, ela não exime a nossa responsabilidade. Ela entende que você está errado, mas a graça vem e fala: eu posso te ajudar a vencer o erro. Eu creio que essa é a parte mais linda da palavra do Senhor. Ela não vem para julgar ou condenar, mas para resgatar e salvar o homem. Porque se Jesus tivesse vindo só para dizer, como a lei fazia, olha, igual os fariseus, os sacerdotes da época de Jesus, e a igreja da Idade Média, ela trabalhou muito isso, né? Que chama a Era das Trevas, a culpa. A culpa vai ficando enraizada no nosso coração, muitas vezes, que as pessoas acabam não vivendo pela culpa. E muitas vezes tiram a própria vida, porque entra num estágio como Judas de depressão por culpa, por não suportar, às vezes, isso tudo tem a ver com orgulho também, e não suportar essa situação, acabando tirando a própria vida. Nós vemos bem isso na palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele vem para isso, né? Eu sei que a carne milita contra o Espírito, os dois não se casam, porque a carne é algo que tem que ficar em segundo plano em nossas vidas, não em primeiro. Agora, se nós formos para o Romanos capítulo 8, pega o texto de Romanos capítulo 8 aí, o papel do Espírito Santo, Romanos 8, o verso 16. Romanos 8, verso 16. Olha só, o próprio Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aquela dúvida que o diabo lança, a questão da orfandade, o pastor Fabiano sempre fala muito sobre isso, a paternidade de Deus, e tem livros muito interessantes dele a respeito disso, e é importante porque a paternidade de Deus é algo que tem que ser latente em nossos corações e tem que ser relembrado todos os dias, porque o sentimento de orfandade cresce numa proporção gigantesca. As pessoas são muito órfãs. Eu estava vendo um estudo, saiu um estudo de psicologia sobre os filhos sem pai, mostrando exatamente a dificuldade na área da educação mesmo, que as crianças que não têm a presença de um pai, elas têm uma maior chance de dar errado na vida em vários fatores, e dificuldade em várias áreas, não só nessa área de relacionamento, mas na área de receber ordens, orientação, elas são muito machucadas, são muito difíceis de serem acessadas. Isso acaba sendo replicado quando esses pais tiverem um filho, esses filhos forem pais, né? Então, o que acontece? A falta da paternidade é algo, assim, muito difícil. Uma vez eu vi um estudo sobre o dia nas penitenciárias, o Dia das Mães, os filhos recebiam e escreviam cartas para as mães, mas no Dia dos Pais, raríssimas exceções, algum presidiário escrevia uma carta para o pai.
mostrando essa questão da orfandade. E isso vem crescendo. E aí, Romanos, ele chega, o verso 16, ele fala exatamente isso, que esse Espírito de Deus testifica conosco. Ora, se somos filhos, e aí ele continua, o verso 17, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Como nós lemos em Romanos, capítulo 5, que o sofrimento desta vida, né, não se compara à, à glória de Deus que haveremos de viver um dia. Nada se compara a isso, porque Deus tem algo melhor para nós. E sempre lembre que você é um filho, uma filha amada de Jesus. Deus tem uma herança para a sua vida, aqui na terra e lá no céu. É importante isso. Você não é esquecido de Deus. Deus nos lembra. Jó 32, verso 8. Vamos para Jó 32, voltando. O livro de Jó tem muita coisa boa, muito ensinamento. Eu diria assim, nessa área é muito importante. Jó, capítulo 32, o versículo 8, e aí ele usa aí no discurso dele também, na verdade é o espírito do homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio, nós vimos isso. Os de mais idades não é o que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também declararei minha opinião. Eis que aguardei a vossa palavra, e ele vai falando, né? E dei ouvido às vossas considerações, enquanto quem sabe buscáveis o que dizer atentamente para vós. Eliú era o mais novo aí. Outro, eis que nenhum de vós soube que refutasse a Jó, nem que respondesse suas razões. Não vos desculpeis, pois dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencer, e não o homem. Eliú vai falar uma coisa muito importante, porque ele vai dizer que eles estavam lutando com as armas do diabo. Eles foram lá para acusar, infelizmente. Lembra lá? Jó tem 42 capítulos. O diabo aparece nos 2 primeiros. Depois, o destino foi dos amigos de Jó. Então, não precisou nem a ajuda do diabo para acusar Jó. E eles ficaram ali vários dias acusando Jó. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem. Faltam-lhe as palavras. Acaso dele esperar, pois não falam? Então parados. Estão parados e nada mais respondem. E aí, ele falando dos amigos. Também eu concorrerei com a minha resposta e declararei minha opinião, porque tenho muito que falar e o meu espírito, olha só, e aí de novo, o Espírito de Deus, como a consciência agindo na mente dele, né, me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho sem respirador, ou seja, não fermento, como ovos novos prestes a arrebentar-se. Ali já está, né, para explodir. Permita, pois, que eu fale para desafogar. Abrirei os lábios e responderei. Não te farei acepção de pessoas. E aí, ele não está preocupado com os amigos de Jó ou até com Jó, no caso de falar o que ele tinha que falar. Nem usarei, olha só, de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me livraria ao meu Criador. Ou seja, se ele age igual agem os homens, não teria motivo de estar ali. Deus podia tirar. Eu queria só ler, depois você pode ler Jó 32 em diante, 33 também, Eliú vai estar lá falando. É assim, é muito legal, porque ele vai trazer a questão da graça de Jesus. Porque enquanto os amigos estavam falando o que Jó deveria ter errado na ideia deles, e por isso que estava sofrendo isso, Eliú não.
ele muda essa história, igual nós vimos em Jó 33, verso 4, e assim o verso 14 de 33, pode ir lá, só passar isso aí. Olha só, o capítulo 33, verso 4, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E aí, olha só o que diz o verso 23. A gente já leu isso, é verso 22, ó. A sua vida, verso 22, a sua alma vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares para declarar ao homem que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o para que não desça a cova. Achei resgate. O que Jó precisava era de um anjo intercessor, alguém que intercedesse por ele. Nós falamos sobre oração um tempo, e isso aí é muito importante, porque o que as pessoas precisam é de saber que Deus as ama e que tem um lugar no céu para elas. João, capítulo 4, pega a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e isso é muito importante. O Evangelho de João mostra a santidade de Jesus, a santidade de Deus. João, capítulo 4, o verso 23, 4, 23. Olha só a palavra do Senhor a respeito do Espírito de Deus. O verso 23. Mas vem a hora, e aí você vai lembrar dessa história do poço samaritano. A mulher chega, uma mulher samaritana, chega até Jesus enquanto ele estava sentado no poço. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O Espírito de Deus nos constrange a buscar o Senhor. Essa mulher, você vai lembrar, ela chega num horário em que nenhuma mulher pegava água, porque ela não era bem vista no vilarejo, não era bem vista na cidade. Mas ela sabia da palavra de Deus. Era uma mulher samaritana, era uma mulher misturada, vamos dizer assim. Durante o cativeiro, Nabucodonosor e os reis sucessores dele, até os persas também, mandavam outros povos, outra cultura, para misturar e diluir uma cultura. O povo judeu é uma das poucas culturas que ainda fazem parte desse período da antiguidade, é uma das poucas culturas. Nós temos aí ainda alguns restos de culturas, como dos chineses, os egípcios, mas ainda não tanto quanto o povo judeu, que mantém as tradições de uma maneira bem, com exceção do sacrifício, lógico, o resto eles mantêm toda a tradição. Lembrando que esse sacrifício vai voltar, porque o Espírito Santo não vai estar mais para conduzir o povo, então eles acham que tem que sacrificar de novo. Não que vai fazer diferença, mas eles vão trazer esse ritual de novo. E aí essa mulher chega e aí começa a conversar com Jesus, e Jesus vai falar sobre a água, e ela fala, você é um judeu, pede para uma mulher samaritana, né, a água, e aí ele fala, se bebesse da água que eu tenho, e aí isso é muito importante, porque ela vai falar com ele, vai começar a entrar num debate sobre ele ser judeu e ela ser samaritana, ou seja, ele ser o povo escolhido e ela ser rejeitada, e em dado momento ele vai falar isso e ela vai falar, eu sei que tem que vir um Messias, mas aí ele continua, e isso é tão tremendo, porque ele fala lá, e Deus, o verso 24, né? Ele chega, e Deus é espírito, importa que olha só, Deus é espírito, importa que seus adoradores adorem espírito em verdade,
E aí ela vai responder lá, eu sei, e diz Jesus, eu sou o que falo contigo. Nossa, aí eu sou aqui, ego emi, ele já dá uma ênfase, ele usa o ego para dizer eu, emi, eu sou. Então ele fala eu sou. Ele dá ênfase nisso aí. Eu sou esse espírito. E aí chegaram os discípulos e tudo, e a mulher deixou eles porque ela nem se preocupou mais com a água. E ela vai falar, né? E aí ela fala, vejo que é um profeta. Ele fala, vai lá e chama seu marido. Então, ela fala, tem 5 que não é, né? Aí ele fala, disseste bem, tudo. A história dela é muito bonita, o cuidado de Deus. Mas que água é essa que Jesus tanto fala? E eu queria ler com você Lucas 16. Abra sua Bíblia em Lucas 16. Lucas 16, o verso 24. É tremendo isso aí. Lucas 16, verso 24. Olha só, ele vai falar sobre, depois a gente vai, quando tratar sobre o inferno, esse texto é muito importante. O verso 24 ele diz assim, ó, Jesus vai contar uma parábola, a parábola de rico e o Lázaro, que na verdade não é uma parábola. Então, verso 24, olha só, e aí o rico foi para o inferno e Lázaro foi para o seio de Abraão, que nós conhecemos como paraíso, que hoje está no terceiro céu, mas antes estava no inferno. Então, clamando, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda, olha só, que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresco a língua, porque estou em tormento nessa chama. Um inferno é algo, realmente, é algo palpável e muito difícil. E aí ele pede para Lázaro molhar o dedo na água e refrescar. A água que ele queria não é essa água. A falta de Deus atormenta a nossa vida. A palavra de Deus diz que alguns são atormentados. Lembra de Saul? Esse é exatamente essa palavra. A pessoa é atormentada pela falta de Deus. E aí ela acaba ouvindo vozes, as pessoas que têm essa questão dupla personalidade, tem outras enfermidades que eles colocam, né, que a pessoa fica ouvindo esses transtornos, né, fica ouvindo vozes, essas coisas, a pessoa vai ficando atormentada, nossa, é, 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 e acaba prejudicando a vida própria dela e de outros, porque falta a presença de Deus. Só isso. É tão simples, o diabo sabe disso. As pessoas acabam sendo atormentadas pela falta da presença de Deus, atormentadas pela culpa, pelo passado, atormentadas pelo medo, pela insegurança, pelas mentiras de Satanás, e aí elas vão acreditando nas mentiras do diabo, né, que não é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, que não nasceu para viver uma vida boa, agradável, feliz, e a pessoa acaba sendo enganada por essas mentiras. Essa é a parábola, é muito legal, porque vai falar isso aí. Aí depois a gente vai trabalhar sobre ela. Eu queria ler com você ainda em Lucas 1. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1, verso 47. Lucas capítulo 1, verso 47. E aí, gente, isso é tão tremendo, porque Isabel, a, a, a prima de Maria, ela estava grávida de João Batista, e Maria vai visitar ela ainda no comecinho da gravidez. Isabel já estava lá de 6 meses,
E aí, quando chega no verso 47, o menino a, 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 dá uns pulos lá dentro, e aí Isabel começa, e aí ela vai falar, né? Isso é tão tremendo, porque quando chega no verso 47, ela diz assim: e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me consideram bem-aventurados. Maria falando, por causa do bebê no ventre dela. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que os temem. E aí o verso 51, agiu com braço forte, valorosamente, dispersou os que o coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderes e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses ali e voltou para casa. Perto de João Batista nascer, ela volta. Então, assim, Deus faz os sábios de todos, porque nenhuma sabedoria humana é capaz de entender a graça e a glória do Senhor Jesus, a não ser quando ele se revela. O Espírito Santo se revela em nós. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, né, e aí é o Espírito que nos concede o juízo, a graça, né? O Espírito Santo traz o juízo, a justiça e a misericórdia. Ele que nos revela, nos convence do pecado, do juízo e da justiça, diz a palavra do Senhor. É o Espírito Santo. Então, tudo parte de Deus. Tudo parte de Deus. Isso tem que ficar gravado na nossa mente. Nada parte de nós. E aí, continuando, né, Atos 17 e 16, deixa eu correr aqui para a gente. Atos 17, Atos capítulo 17, verso 16, olha só, vamos lá. Enquanto Paulo o esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. E aí o apóstolo Paulo, ainda na sua viagem em Corinto, ele chegou lá em Tessalônica, Bereia e Atenas, aqui ele estava em Atenas, e aí ele vai falar sobre o Espírito dele, o Espírito Santo que nos constrange a isso. Nada é mérito nosso. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence a Deus. E Deus se interessa, lógico, pelo Espírito, que a gente sabe que um dia esse Espírito vai voltar para Deus. 1 Tessalonicenses, pega a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, esse que a gente já leu. 1 Tessalonicenses 5, o verso 23. O mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, olha aí, a triunidade do corpo, do corpo, da alma e do espírito. O homem é trino, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só, e tudo vosso, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus. Ou seja, eu tenho que guardar o meu espírito, alimentar ele de coisas boas. Põe um louvor em algum momento do dia, calma a alma, conduz a alma a se alegrar com o espírito, e seu corpo vai manifestar aquilo que o espírito está conduzindo a alma a serem feito. E você vai ficar mais feliz. A palavra do Senhor diz que a presença de Deus, o coração alegre formoseia o rosto, Provérbios vai dizer isso. Se alegra no Senhor. Como diz o Salmo, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Davi vai falar. E aí ele ainda fala uma coisa, peço ao Senhor, que possa morar em sua casa durante toda a minha vida, na presença de Deus. Não tem um lugar melhor para estar do que na presença de Deus. Então, assim, guarda essa palavra no coração. Na próxima aula a gente vai falar sobre a conversão do homem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o homem é dividido em corpo, alma e espírito. O espírito soprado na matéria fundiu-se e trouxe a alma vivente. A alma é a nossa personalidade, vamos dizer assim, é quem eu sou, é como eu imagino que sou. O espírito que habita em mim é o sopro de Deus, e ele é aumentado quando eu permito que Deus encontre morada no meu coração. Não estou falando sobre salvação, porque isso não depende de mim. Estou falando de santificação. Quando eu permito o Espírito Santo agir dentro de mim, a minha vida vai se tornando mais próxima de Deus. A salvação depende só de Deus, não é parte minha em nenhum momento. A santificação faz parte da minha vida. Então eu permito, e isso é muito importante porque as pessoas confundem muito isso. Mas a pessoa não deixa Deus agir, não deixou Deus agir, e não tem a ver com a salvação. A salvação não depende de quem quer ou quem busca, mas de Deus dar a quem lhe convém e aproser no seu coração. Agora, a santificação é eu permitindo que o Espírito que já habita em mim se manifeste de uma maneira maior. Ou seja, tudo aquilo que Deus me deu, eu vou potencializar para que seja revelado de uma maneira maior. Amém? Pai, eu quero agradecer por esse dia, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu aprender, que possamos, ó Deus, permitir que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, tenha oportunidade, tenha espaço, tenha liberdade de agir em nossas almas, em nosso corpo e nosso coração, para fazer aquilo que lhe aprover nesse dia. Que o Senhor tenha liberdade de agir, nos conduzir, falar o nosso coração, falar a nossa alma, para que sejamos íntegros, puros, santos, na Tua presença, até o dia do Teu retorno, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia. Quem sabe é o grande dia do retorno de Jesus, que Ele nos encontre aí pronto, preparados para subir aos céus no nome de Jesus. Deus abençoe, hein?